E aí, minha gente, aqui é Mister Videogame. Eu vou fazer minha análise do episódio 4 da segunda temporada do Rings of Powers. Tentei dar uma elevada no áudio aqui no programa, ver se o áudio fica melhorzinho. Eu andei, fui ver, achei ele meio baixo. E tô tentando deixar o microfone assim, ver se ele capta mais o áudio, né? Do que deixando assim. Acho que vai ficar melhor, eu espero. Eu vi que nessa segunda temporada, já, segundo o Samba TV, né, eles perderam 50% da audiência. Então, pelo visto, não agradou muito, né? Bom, a primeira temporada, né, eles já perderam muito da audiência. Assim, segundo os dados aí, só 37% de quem começou a ver terminou, né? Então essa aí também não está muito bem das pernas, né? Bom, eu considerei que esse episódio não melhorou muito, por assim dizer, para não dizer que piorou algumas coisas, porque as explicações não foram tão boas. Para começar, os mensageiros foram para que o Gil-galad mandou foram a cavalo, né? Por que que essa companhia até mostrou eles mortos e os cavalos mortos ali, né? Apesar de só os corpos dos elfos estavam sendo arrastados pelas correntes, pelo menos no momento, né? Não... Então, por que que a companhia, né, por que que o grupo, né, que o do Elrond, da Galadriel e os outros ali foram a pé? Por que que eles não foram a cavalo, que nem os mensageiros? Ou até assim, por que que quando o Elrond foi pra Casa Dum, isso é uma coisa que eu questionei na primeira temporada. E teve gente que dizia que eu era burro, né? Que os elfos não usavam cavalo. Mas a gente viu os mensageiros usando cavalo agora, cara. Por que que, por que, que uns estão usando, né? Os mensageiros estão usando cavalo, mas o Elrond, que é um político, né, alguém importante nos elfos ali, não teria um cavalo, sabe? Tipo, ele que ocupa uma posição, né? E não teria, não usaria isso, tipo, até por que que esse se os mensageiros foram com o cavalo para chegar, por que que essa companhia que também que tem que chegar rápido, né? No a Iridium para saber as coisas, não estaria usando cavalos. Sabe? Tipo, não faz sentido isso aí. Não faz sentido. Tipo, uma coisa que finalmente, sabe, a Galadriel pegou e botou o cabelo dela no estilo, sabe, que gerou o nome dela de Galadriel. Sabe? Eu até coisa que eu já podia ter feito, né? Tipo, quando ela tava lá, né, escalando as coisas, os montes, em batalha, em tudo que ela fez, ela já podia ter tacado o cabelo assim, né? Porque não é a primeira vez que ela vai se aventurar pra uma batalha, pra uma jornada, algo assim, né? A série, bem dizer, já começa com ela fazendo isso, né? Certo, uma tirando a parte que ela, né, tá pequenininha falando com o irmão, assim, mas depois ela já... Os primeiros minutos da série já tem ela fazendo isso. Mas só agora que ela tá usando o cabelo assim, sabe? Ela já podia ter feito isso tá bem mais pra atrás, sabe? Acho que daí os caras se ligaram, sabe? Quem sabe já que. Sabe? Mas assim, a explicação pra botar pros caras se. Eu nem teria botado isso aí, entendeu? Aquela da parte da ponte, porque ficou idiota. Ficou muito atrás. Tipo, como é que o Sauron. Como é que a ponte foi derrubada? Porque o Sauron não foi ali e derrubou a ponte, a princípio, né? Não derrubou a ponte a porrada, sabe? Daquele jeito. O cara chegou a dizer, foi um relâmpago, né? Foi alguma coisa assim, isso. Mas. Pois é, o relâmpago fez destruir toda a ponte, né? Se fosse cair uma parte. Porque então. Porque se fosse. Ele até fala, não, foi o Sauron que fez, né? Mas então o Sauron teria conjurado seria off-screen, né? Sem a gente ver, sem mostrar para nós, de uma longa distância, uma tempestade de raios naquele local que daí derrubou a ponte, toda a ponte.
Pô, meu, se o Sauron tem esse poder, meu, bah, vamos combinar. Ele, acho que ele não teria perdido nenhuma batalha e outras coisas que ele fez, assim, sabe? Tipo, ele nem precisava muito de anel, de poder e etc, assim, se o cara tem esse poder, assim, sabe? Tipo, de fazer bagulho bem off-screen, assim, sabe? Tipo, no filme do Jackson, lá, o Sauron tecnicamente fez umas. Mas ele pegou a tempestade. Fez piorar o clima da montanha, assim, sabe? Tipo, já era uma montanha com neve, etc. Assim, o cara só piorou, sabe, o clima. Então eu não sou muito do que o Sauron poderia fazer e coisa, mas. Então. Mas sei lá, eu acho meio papelão, né, cara? E fazer ainda off-screen, assim, sabe? Tipo, poderiam então ter mostrado o Sauron fazer alguma coisa, sabe? Tipo, e tacando, sabe? Tá, daí os. Ah, e tá totalmente fora. Aqueles Barrow Waste lá, que eles vão pra lá pela terceira era, porque o bruxo do Angmar lá manda eles pra lá, não porque que eles já estavam lá e porque o Sauron mandou eles pra lá ou acordou eles. Isso tá documentado, eles mudaram total, sabe? Tipo, e o legal é que a Galadriel sabia o que eles eram, mas eles ainda tentaram, sabe, tipo, a- matar eles com as armas normais. Se ela já sabia o que eles eram, ela já devia saber, né? Foi quem se deu conta foi o mais assim foi o Elrond depois assim. E por sinal aqueles bichos não lutaram muito bem, sabe? Eles ficaram mais assim, mais quase que bem dizer esperando tomar a porrada, sabe? Eles não tacaram as correntes nos elfos assim, e os elfos ficaram tendo que desviar muito assim, sabe? Mais é porque os bichos foram, bem dizer, como assim, nerfados. Eles ficaram bem bobalhões e pros dois ali conseguir muito tranquilamente pegar as armas das tumbas, sabe? Tipo, ainda muito a tempo ainda de salvar a Galadriel aí, né? Até milagre ela precisou de ajuda e o cara, né? Tipo, que milagre. E o, o Tom Bombadil ali, cara, o Tom Bombadil tá descrito a aparência dele no livro, ele é pra ser um cara baixinho, cara. Quase um pouquinho mais alto que um hobbit, mas mais baixo que um homem. Isso tá dito na descrição dele. Botaram ele mais alto que o Gandalf. E o Gandalf já é dito como um gigante, assim, como bem dizer, sabe? Maior que um homem, maior que um elfo, sabe? Tu vê que ele já é enorme. Então botaram um cara que era pra ser baixinho, maior que o gigante, entre aspas, né? What the fuck, né? E por que o Tom Bombadil não falou que a mulher dele tá ali, sabe? Quando o Gandalf perguntou, você tá sozinho, não sei o que, sabe? Tipo, não entendi, sabe? E pelo que eu entendi, ele já casou com ela, né? Já encontrou e já casou, porque a gente ouviu ela cantando ali, sabe? Tipo, então isso ficou estranho, sabe? Ah, e eles inventaram um outro Ishtar, né? Um outro bruxo do nada, assim. Porque todos. Porque em vez de talvez explorar os que tem, né? O passado e coisa. Porque aqueles magos azuis quase nunca foram explorados no lore, assim, na literatura. Então eles estão inventando um que não tem, que teria se corrompido pro mal, que nunca foi mencionado, né? O Tolkien não está só para o Gandalf ter mais alguém para enfrentar além do Sauron, sabe? Tipo, eu acho que fica meio narrativamente assim, tu criar um, assim, sabe? Não digo que tu não possa criar personagens, criar alguns vilões, assim, né? Tipo, mas criar um Ishtar
eu acho que fica meio brabo, assim, cara. Talvez alguém mais perito, assim, poderia se fica o quão ruim e problemático fica na hora de dar. Ah, eu vi que eu vi até que a Forbes, né, cara, pegou e chinelhou essa segunda temporada, né, cara? Porque geralmente sites, assim, das ditas mídias principais tendem a passar mais pano, né? Mas a Forbes pelo menos não fez, né? E, gente, o nível de plot armor, tá? Dessa. Ah, e uma coisa, né? Não, tu viu que o que é que morreu ali na. Não foi justamente o elfo que era da companhia da Galadriel, que é negro, né? Eu até entendi que os caras faturam, mas que eles. Eu não sei se é verdade, né? Eu até ia checar, mas acabei não. É, que eu voltei do trabalho, que já quis fazer, né? Pra não demorar mais. Que existiria uma trope racista, que pelo menos em filmes de terror ou algo assim, sabe? O primeiro, a pessoa que morre é sempre um cara negro. Eu não sei se é verdade, sabe? Talvez seja história. Mas se for, os caras fizeram, velho. Mas pelo menos assim, eu até porque eu achei que quando o cara falou, homens, aquele elfo mais loiro, assim, aquele que puxou duas adagas, e falou, homens mortos não fazem, não são perigosos, não sei o que, sabe? Assim que. Eu achei, no mínimo vai ser o cara primeiro a morrer, sabe? O cara que debochou do perigo, assim, pronto, vai ser o cara que vai morrer, sabe? Certo, sabe? Milagre que pegou foi o elfo que era o. Que foi o elfo negro, assim, né? Que até eles botaram, acho que a espada deles, o cara foi o primeiro, né? Que morreu, que eles não conseguiram salvar, né? Foi o primeiro, foi o único que morreu, né? Então, eu pensei, pô, seria muito engraçado, entre aspas, se os caras, a série que é feita tudo isso aí pra militar, pra, né, somos os antirracistas, não sei o que, vamos que, sabe, dane-se, sabe, pô, tudo isso aí, todas as mulheres a gente sabe que é feito pra militar, né, os militares, né? Se os caras tivessem feito igual uma trope racista, pô, que nem do The Last of Us, né, os caras botaram a guria lá, e daí foram acusados de racista, botaram ter a melancia, né? Com a cena da abrir a geladeira ali no primeiro episódio, vou ter a melancia, e os caras acusaram de ser racistas, né? Tipo, os caras fazem todo lance pra agradar os militantes e ainda se ralam, né, cara? Que coisa triste. Tá, mas porque, o cara aquele da máscara, ele mesmo diz, né? O Gandalf, né? Ele não usa o Gandalf, né? Fez uma tempestade de areia do nada, pá, sabe? Que matou dois dos homens dele, por sorte, né, cara, porque ele tem o plot armor, não matou ele, apesar de ele tava do lado dos homens dele ali, na quando o Gandalf fez a tempestade de areia. E o cara saiu sem um arranhão, não se machucou nadinha, né? Então já é um plot armor dos infernos. O próprio Gandalf, ele não voa, ele não se afeta pela tempestade de areia. Mas talvez isso talvez possa botar no caixa 2, porque talvez a magia como ele que invocou, e talvez ele, né, não seja. Mas ainda assim, sabe, tipo. Mas o ponto assim, a Pop, né, e a Nor, né, elas são literalmente assim, saem voando, sabe, tipo. Porque a tempestade de areia já tava fazendo assim voar as pedras do poço, assim, sabe? Elas estavam agarradas na corda e estavam assim, sabe? Elas literalmente saíram voando. E elas foram parar não sei aonde, foram jogadas, arremessadas, saem, levantam assim sem um arranhão, cara. Vê se, sei lá, porque elas têm a altura, né, e peso assim de criancinhas, assim. Vê se tipo, talvez uma criança é jogada pra tempestade de areia, né, pra um bagulho assim, que era bem. E não era só a tempestade de areia normal, era a tempestade de areia nível de, tipo, furacão, sabe? Que tem aquela tempestade de areia que só vem assim, mas não é a velocidade do vento, assim, de levantar, né, pedra, assim, algo assim, sabe? Ali era, sabe? Pela velocidade do vento. Ver se elas mais estaria normal, sabe? De levantar assim sem se machucar nada, sabe? Tipo, elas pegaram assim, nem torceram o braço, assim, sabe? Elas nem estavam mancando, sabe? Nada, sabe? Um corte, um arranhão no rostinho, assim, nada. Sabe? Tipo, olha o nível de plot armor, tá? Mas assim, e fora assim, e as coincidências de roteiro muito inaceitáveis, tá? Porque elas são daí arremessadas
tipo, naquele lugar, e na exato momento que elas, vamos dizer, levantam, passa um dos homens lá do cara, né? Dos caras da máscara. E. E elas veem o cara não vê elas, assim, também, né? Um porta-armas assim, básico também. E elas, vamos fugir, sabe? E pulam pro exato lugar onde aquele, né, Stur, né, aquele outro subespécie ali, né, não sei se subespécie, né, aquele outro tipo de hobbit, né, que vai ser os hobbits, passa. No exato momento, assim, sabe? Tipo, pra levar eles pro vilarejo, assim. Que coincidência dos infernos. Né? Porque elas podiam ser arremessadas pra qualquer lugar, em qualquer momento, levantar antes, depois, né? Fugir pra qualquer lugar, elas pulam exatamente pro local que o cara tá ali, que o cara passa. Ah, não, e o cara, sabe, o cara não sabe o próprio nome, sabe? Tipo, qual é o teu, como é que chama? Ah, me digam que eu sou, minha mãe me chama, tipo, o cara não sabe o que que é um nome, sabe? Ele não sabe qual é o nome dele. Tipo assim, pra quê, cara? Pra quê, sabe? Tipo, what the fuck, sabe? Ah, e uma coisa que é meio, né, os elfos nunca teriam feito nada contra esse Dark Wizard, sabe? Eles teriam deixado esse um Ishtar, já que eles estão tão preocupados assim contra, né, o inimigo, a ameaça contra povos da Terra-média, etc, etc, sabe? Eles não deveriam se preocupar com esse Dark Wizard? Porque seria estranho os elfos não saber, né? Ah, e uma coisa, né? Lembrando que no episódio anterior teve aquela comandante dos elfos lá na sala de estratégia do Gil-galad que falou assim: ah, nossos espiões falaram que o Sauron foi visto pela última vez indo pra Mordor, entrando em Mordor. Já não deveria ter tido espiões elfos relatando que ele saiu de Mordor? Sabe? Não, não, nada, isso também não foi, isso, que mostrou então que os elfos deixaram espiões perto ali, vigiando Mordor, sabe? E o Sauron, né, o Elrond, saiu a cavalo bonitinho de Mordor, assim, sem, sem cena surdina, assim, sem ser modo furtivo. Saiu, assim, todo mundo, qualquer espião elfo deve ter visto de boa ele saindo, entendeu? Ah, e uma coisa, esses espiões élficos, dos elfos, não teriam visto esse enorme exército orc deixando Mordor? Entendeu? Se não é o grupo ali da Galadriel pegar os caras ali na botija, por pura sorte, por assim dizer. Sabe, tipo. Ah, e uma coisa, né? Eles não podiam dividir o grupo, né? Que pra entregar a mensagem pro rei ali, sabe, envia um, dois ali, pra voltar pra avisar que o exército tá marchando. Mas os outros vão lá e continuam, né? Manda mais dois ali, né? Tipo, pra Eredion, pra continuar, sabe? Porque uma coisa seria se tivesse indo um ou dois só, sabe? Mas já que eles levaram um grupo de cinco, né? 4, 5 ali, sabe? Acho que eram cinco. Até nem contei, né? Os 5, 6 ali, né? Era o dois. Nem interessa. Mas no caso tinha, entendeu? Pois aí uma coisa, né? Quando a Galadriel subiu no cavalo, ela já deveria ter pego e, tipo, sebo nas canelas e fazer os orcs ir atrás dela, sabe? Em vez de ficar esperando até os caras derrubar ela. Sabe? Aí que coincidência o Adar aparecer ali, né? Em vez de o Adar tá à frente do exército, entendeu? Liderando, sabe? Na frente da marcha do exército ali. Ou lá atrás, assim, sabe? Mais na retaguarda também. Ou nos. Sabe? Qualquer lugar. Não, ele pegou e apareceu ali, sabe? Onde aquele grupo batedor estava, sabe?
Diz que o grupo, nem sei o que é, acho que é grupo de caça, né? Eles estavam caçando ali atrás do cavalo, sabe? Dando flash, flashando os cavalos, aquele cavalo ali pra comer, sabe? Que por sinal também, que coincidência, né? Os elfos estão ali, naquela colina ali e vem o exército orc lá embaixo marchando. E por pura coincidência, aparece aquele grupo de orcs batedores aí, né? Caçando e etc. Que coincidência. E o Adar depois aparece, porque aí o chefe, né? O general seria o último lugar a aparecer ali, né? Pai, não seria o lugar que um general ia aparecer, né? Eu até não. Até. Considerando talvez as mentalidades do. Bem que um orc mais ambicioso, mais assim, não, espera, né? Vamos levar o general, né? O pai, né? Pode querer, né? Vê-la, né? Não sei o que. Vamos levar ela viva ao pai, né? O pai pode, esperando que talvez o cara fosse recompensá-lo, alguma coisa assim. Isso até ainda, tipo, né? Ela se pega viva, sabe? Isso. Isso até, sabe? E não ser morta pelo lado, porque, vou pegar e não vou matar ela, porque ela é uma elfa importante, eu posso usar ela pra negociar alguma coisa, fazer alguma coisa aí quando eu chegar na cidade. Sabe? Porque, em princípio, o Adler tá mais atrás do Sauron mesmo do que ralar os elfos, né? Em si. Sabe? Ele quer matar o Sauron. Conquistar os elfos, assim, tipo, até pelo que eu entendi, não é o principal. Se não tivesse a ameaça do Sauron, ele até não teria ido, não estaria atacando essa cidade ali, não. Pelo que eu entendi, então. Uma coisa que mais me levou a crer que aquele elfo que loiro assim tinha as duas adagas ia ser o primeiro a morrer, porque ele viu alguém na caverna e na Galadriel foi falar com ele, né? Ele foi primeiro ouvir a canção, né, e ainda falou, isso foi, né? Eu ouvi uma canção, uma memória de uma canção, assim. E tem uma trope que geralmente assim o primeiro a morrer, que principalmente o personagem que não tá bem, que a gente não conhece, coisa assim, ele tem uns momentos a mais de tela e foco nele, de fala, pra daí, vamos dizer assim, a morte dele ter um significado maior, sabe? Pra assim, tipo, daí aquele personagem pra morte dele significar mais, sabe? Tipo, assim, tipo, pronto, o cara falou alguma coisa aí que os. Sabe? E daí foi o primeiro a ver, ele falou com a Galadriel lá, a canção, ele vai ser o mesmo. Milagres não aconteceu. Por sinal, ele foi aquele que depois foi atingido pela flecha, né? Só que depois ele foi curado com o anel, sabe? Então ele também não. Então, milagre os caras quebraram esse clichê aí, sabe? Acho que tecnicamente é um ponto positivo. Mas se vocês botarem ou digitarem os, o nome daqueles monstros, aqueles Barrow Waste, eles não vão estar ali até a terceira era, pelo menos. Tá? Porque ali eles são mandados lá pelo bruxo de Angmar para impedir a ressurreição do reino do Nadan de Caladan, alguma Caladan, um castelo, alguma coisa assim. Do Nedan, Carlodan. Então, aqueles bichos não estão ali. Naquela época, não era pra estar ali. Eles tacaram eles até existem, eles estão ali, mas não na segunda era, acho que início, meio da segunda era, eles só bem mais pra frente, entendeu? Aí, algo que foi interessante é eles criaram aquela lesma lá, até vou explicar, tem coisas não nomeadas nesse mundo, que ela fala quando o cara saiu da barriga daquela lesma, não sei se é uma lesma, não digo lesma, mas aquele verme, aquele bicho que tava naquela areia movediça, né? Até eles assim, areia movediça geralmente, né? Não funciona assim, o cara tão rápido e o cara puxando não foi, sabe?
Eu não sou especialista também em movediça, né? Mas achei, bah, né, que forçar tão rápido assim, sabe? E daí até assim, porque às vezes quando ela botou o galho, eu fiquei assim, ué, o elfo grandalhão não conseguiu puxar e ela com o galho, ela mirradinha aí com o galho tá puxando, sabe? Ué, né? Daí vem o bicho assim, sabe? Mas tecnicamente aquele bicho não era pra puxar ela também, assim, tipo, sabe? Porque o bicho, com o elfo puxando e fazendo toda a coisa, o bicho não chegou a ir pra cima, pra superfície, mas por causa que ela tava puxando com o galho, daí o bicho foi, sabe? Tipo, eu fiquei, ué, né? Tipo, que estranho, sabe? Ah, e o legal é que o Isildur não sentiu o bicho, assim, o bicho não teria, né? Ele não teria sentido o bicho comer ele ou algo assim, sabe? Eles saíram, eles não foram mordidos, arranhados, nada pelo bicho, assim, sabe? Tipo, porque o bicho tinha umas presas, algo assim, sabe? Tipo, eles foram engolidos inteiro pelo bicho. Isso ficou meio forçado, assim, ficou um plot armor meio brabo, assim, sabe? Porque olha aqui, o bicho tinha todas né, essas coisas aqui de essas dentes, essas coisas assim. E o cara, ele conseguiu engolir eles inteiro ali sem, sabe? Ele chegou por baixo do Isildur, assim, não nem prendeu nada, assim, sabe? Tipo, que plot armor, sabe? Nenhum dos dois se machucou, assim, nada nisso aqui, se arranhou, sabe? Ô plot armor, cara, ô plot armor, sabe? Tipo, vamos combinar, né? E ao ponto que eles foram engolidos, assim, sabe? Eles foram engolidos, né? E não se. Eu fiquei. Que essa aí já tava toda assim. Né? Acho que até o Isildur também estava se engraçando ali, daí pá, achou o noivo ali, que né, o coitão, que era bem. Sabe? Às vezes, pô, eu ia ficar com né, o fodalhão, agora vou ter que ficar com esse inútil ali, cara, né? Acabou a festa da guria, né? Ahn, Ah, se tá. Bom, daí tem o arco ali que eles acham que era. O que eu falei, era muito óbvio que eram entes que tinham pego o guri, né? O trio, né? Ahn, que tecnicamente serviu mais pro outro elfo ali e pro Isildur saber que também tem um exército de orcs marchando. Só quero ver o que eles vão fazer com essa informação, porque o Elrond e a companhia dele também já sabem disso, e eles já vão avisar o Gil-galad. Que uma coisa se eles não. Se eles estivessem indo pra Eredium sem saber, sabe? E daí agora o Isildur e eu sempre esqueço aquele elfo ali, que era o Rambo da unidade dele lá, né? O único que sabia lutar, né? Descobrissem daí, então vamos nós avisar, né? O Alto Rei, etc, sabe? De que tem orcs vindo. O que que eles vão fazer, né? Bom, eles podem organizar os humanos também que eles têm ali, né? Fazer ajudar alguma coisa, assim, não sei também, né? O que dá pra fazer, o que vai sair disso aí, né? Hum, uma coisa que eu acho assim, aquele Dark Wizard, cara, ele conseguiu diz que dominar bastante território, mas precisaria de mais alguém poderoso pra se unir pra conquistar mais território. Ah, não sei, cara, se o cara consegue fazer coisa de maldição e etc, que ele falou, e dominou, criou um exército, ele já não podia, talvez ele, então, ter dominado as terras do sul, ou tá em guerra com os elfos, sabe? Tipo, alguma coisa assim, ele só dominou aquilo ali e não fez nada, sabe? Tipo, e como eu digo, né, os elfos, ninguém fez nada pra impedir o cara, sabe? Por isso que eu digo que a criação de um Dark Wizard ali ficou meio. Né?
um Mister, né? A princípio poderoso. Cara, não sabe o nível de poder dele, né? Talvez seria abaixo do Gandalf, né? E. Ah, e uma coisa, né? Eu quero. Que o Adar, a gente não viu ele fazendo grandes estratégias de como é que ele vai atacar os elfos, assim, sabe? Porque ele não sabe. O Adar não sabe que o Gil-galad já tá planejando um ataque, né? Contra Mordor. Pra, tipo assim, haha, vou atacar uma cidade deles enquanto as, as forças deles já estão indo pra atacar a Mordor. Ah, e uma coisa, não que que isso não. Porque imagina, a Adar tirou muito das forças dele de Mordor. Se as forças dos elfos chegarem lá em Mordor, todas as mulheres e crianças, as elfas, as orcs fêmeas e crianças, vão se, né? Que imagina, se todos o grosso, provavelmente, dos homens, dos orcs, não estão aí pra defendê-las, né? Aí tem que ver também o quão. Tem que ver, né, em quão rápido. Porque esses orcs aí não são Uruk-hais, né? Eles não podem ficar durante o dia expostos. Então, talvez para sitiar uma cidade ali, aquela cidade de Eregion, não fosse tão facilzinho ali, sabe? Eles só teriam uma noite, assim, pra fazer isso, depois do dia, né? Ah, e também eles só podem marchar de noite, né? Porque seria até muito mais fácil, vamos dizer assim, pros elfos, e rápido, pros elfos chegando em Mordor, achar Mordor vazia, por assim dizer, dizimar as mulheres e crianças dos orcs ali, acabar com tudo, e ainda voltar relativamente a tempo de interceptar os orcs. Mesmo que, ou eles diziam que eles iam ir por barco, né? Barco geralmente tu vai mais rápido que marchando, ou mesmo que eles voltassem a pé, sabe? Que eles iriam marchar dia e noite, enquanto os orcs só podem, sabe? Então eles ainda iam pegar o mesmo. Ou os orcs iam pegar os orcs na volta do saque barra ataque a Eregion, né? A cidade do Celebrimbor. Ou ainda iam chegar a tempo de aliviar o sítio, por assim dizer, né? O cerco. Né? Enquanto os caras estariam ocupados cercando a cidade do cara, eles seriam pegos pelas costas. Bom, talvez porque eles não. Porque eles teriam que saber, né, que a cidade, que eles não, quando eles voltassem, eles iam voltar pra cidade, pra Lindon, né, pra cidade do rei, né, não pra Eregion. Mas assim que chegassem lá, sabe, eles já poderiam ir atrás, né. Igual os orcs iriam voltar, tipo, chegar lá pra uma Mordor dizimada, por assim dizer, das mulheres e crianças deles, não teriam mais como se reproduzir muito, por assim dizer, sabe? Só com talvez poucas mulheres orcs que conseguissem fugir e se esconder, sabe? Ia dar um belo de um baque para os orcs, assim, sabe? Pra aqueles orcs, pelo menos, né? Se tiver orcs em outros lugares, assim, né? Até poderia. Mas, né? Então. Cara, não tô dizendo que o Adar não deixou alguns orcs lá pra guardar. Mas. Então, não deve ter sido muito também, né? Bom, eu daria pra esse episódio uma nota, pelo menos, talvez um 5 6 assim, como eu digo, muito plot armor, muita coincidência de roteiro, muita, muita, muita. Ahn, Tem uma coisa que eu poderia dizer assim, entender, né, como é que é que um dork daqueles aí, né, por pura coincidência, sabe, tipo, a mulher mencionou o nome de alguém, de alguém e a mulher reconheceu, esse cara
Não sei quem foi alguém que era da nossa tribo aqui, mas saiu e foi pra procurar um lugar, que seria o lugar que um dia vai ser o condado, sabe? Mas até hoje eles nunca acharam. Eles são. Ah, nunca achamos, nós não temos casa, somos nômades. Até desistimos de achar esse lugar, sabe? Por assim dizer. Bom, então esse, muita coisa acontece simplesmente que o plot precisa, sabe? Acontece. E tem coisas. Como eu digo, os mensageiros vão a cavalo, mas o grupo que tem que também chegar lá bem rápido, até pra descobrir o que aconteceu com os mensageiros, não vai a cavalo, sabe? Não, não. Ah, uma coisa, eles podiam talvez até dividir o grupo, né? Um pouco. Que caso tenha uma armadilha no. Talvez assim, não, ou pelo menos mandar um dos elfos ali, sabe? Tipo, eles eram o quê? Uns cinco? Pelo menos um deles, ó, pelo menos tu vai pelo norte. Caso seja uma armadilha pelo sul, um de nós pelo menos foi pelo norte e vai entregar a mensagem. Vai dizer que não faz sentido, né? Porque tem uma armadilha no sul e ninguém sobrevive. Mas vai, cara, até o, o raciocínio do Elro tem uma certa lógica, tipo, o inimigo provavelmente talvez esteja vigiando as duas rotas. Possível também, mas eu digo, quem sabe manda dois elfos, talvez, pelo menos um, sabe? Pela outra rota. Entendeu? Ou então assim, ó, tu volta lá, volta pra Lindon, reúne mais uns 3 ou 4 e volta e vai pela rota norte. Nós vamos seguir pela sul. Entendeu? Seria o mais, talvez acho que o mais lógico. Pra não mandar, talvez então, vamos mandar um cara sozinho pela norte, sabe? Seria o mais, acho que talvez o mais lógico do ponto de vista tático. Não que eu seja o mestre, o todo-poderoso, o supra-sumo da estratégia militar, óbvio que, né, e essas coisas assim. Mas sei lá, eu acho que faria mais sentido, entendeu? E ainda mais que, cara, que tem o anel falou, vai ter perigo nas colinas, né? Ele ficou assim, bom, mas pode, porque até podia assim, porque se o vamos assim, ó, tinha duas possibilidades. O anel estaria corrompido pelo Sauron e estaria dizendo, ó, tem perigo ali nas colinas. Ah, por quê? Porque o Sauron não quer que a gente vá pelo sul, na verdade o perigo tá no norte. Poderia ser, sabe? Então o Sauron tá mandando uma mensagenzinha pro anel pra a gente não ir pelas colinas e ir pelo, né? Poderia ser. Ou poderia ser o quê? O anel tá certo e o sul tá. As colinas estão, né, a rota mais curta tá full, né? E o do norte tá, no mínimo. Não, não. Ou pelo menos não ao ponto do anel dizer que tem problema. Entendeu? Então, vamos, pelo sim ou pelo não, vamos mandar, como eu digo, ou algum dos que, que eles já têm pelo norte, pela mais, né, a rota que ia mais curta, mais comprida, né, ia dar mais 2 semanas de viagem, mas se não quer mandar o cara sozinho, ó, volta acelerado para Lindon, reúne mais gente, né, avisa pro rei, que ó, a ponte caiu, pá, vai pro sul, mais Galadriel, então, pede mais gente, mais uns 5, 6 aí, de preferência, peguem cavalos e sebo na cara vão pelo norte. Nós estamos pelo sul, nós estamos pelo sul. Até podem reunir mais gente ainda também e mandar gente atrás da gente pra ver se nós de fato caímos numa armadilha ou não, nós fomos mortos ou não. Tá? Seria o mais lógico, que tu esperaria dos elfos que já viveram, sabe?
tanto, sabe, veteranos de guerra contra o Sal, sabe? Geralmente tu não esperaria dos jovenzinhos experientes, bobalhões, entendeu? Mas dos elfos anciões, assim. Claro, eles não são tão anciões quanto aquele mestre lá que faz os barcos, mas eles já são velhos, entendeu? Isso é uma coisa que os escritores pecam em fazer, porque eles fazem os elfos, não como grandes sábios, assim, sabe? Gente que viveu há muito tempo, passou por isso e aquilo. Eles fazem os caras como gente normal, assim, sabe? Que não tem a sabedoria que deveria ter. Entendeu? Isso é uma coisa que os caras não sabem fazer bem. Assim. Quando tu estabelece isso aí, tipo, tu teria que fazer os caras mais inteligentes do que a média, por assim dizer. Sabe? Mais sábios do que a média, pelo menos, assim, sabe? Porque, obviamente, às vezes um cara que é um jovem bem inteligente tem diferença de um velho que é boca aberta, entendeu? Mas a princípio o Zé igual, às vezes mesmo o velho que é boca aberta, às vezes passou por ter umas experiências de vida que às vezes o jovem ainda não. Sabe? Tem isso aí também. Sabe? Então esses caras, os elfos, eles teriam que ser ou burros, por assim dizer, ou ser inexperientes. Então esses elfos seriam pra ser inteligentes e pra ser experientes. Tem isso aí, né? Bom, então, acho que já deu. Então é isso aí, deem like, compartilhem, se inscrevam. Se não gostaram, pode dar o dislike, tá no seu direito, mas diga por quê. Se puder ajudar o canal, qualquer coisa, tem link da vaquinha, do Patreon, dos Strange Labs, tem os links aí das coisas de doação na descrição. É isso aí.